Hoje eu vim trazer um hábito que vai transformar a sua vida e esse hábito se chama devocional. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui no canal eu trago conteúdo cristão e minimalismo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você faz devocional diário? Você já tentou fazer em algum momento? Você gostaria de começar? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito de devocional. Para quem não sabe, devocional é um momento que você está ali, você dedica para crescer espiritualmente. É um momento que você dedica para ter intimidade com o Senhor. Você reserva aquele momento para poder estar crescendo em conhecimento da palavra, em oração, reflexão da Bíblia. Então, a gente vai falar aqui sobre por que fazer devocional. A gente também vai falar sobre as dificuldades, como vencer elas. Vou dar também algumas dicas e trazer alguns versículos bíblicos para que a gente venha estar aí refletindo e não venha ficar somente nas minhas palavras, porque a palavra que edifica mesmo é a palavra de Deus. A gente sabe que congregar e ir para a igreja é muito importante, precisamos, mas melhor que isso é a gente ter a nossa intimidade com o Senhor em nosso lar. Porque muitas pessoas oram na igreja, escutam a palavra na igreja, mas em seus lares eles não são edificados, não gostam de ter um momento de oração, da palavra. E é no nosso lar, nossa casa, que a gente consegue ter 100% de intimidade com o Senhor. Na congregação a gente vai para aprender da palavra, mas o mais profundo mesmo a gente faz dentro do nosso lar. Você lembra daquela passagem que Jesus fala: quando você for orar, ora ali entre quatro paredes no seu quarto, fecha a porta, que o seu Pai que está no céu vê a sua oração, aquilo que você está fazendo em secreto, e Ele vai te recompensar. Então, é muito importante que a gente tenha a nossa intimidade com o Senhor na nossa casa. E é nesse momento que a gente faz o nosso devocional. Então, para começar a fazer um devocional, você vai precisar primeiramente de tempo. Você vai escolher o tempo que dá para você estar fazendo. Se não dá pela manhã, porque você está trabalhando, enfim, só Deus sabe aí o seu trabalho, tem pessoas que trabalham durante a madrugada, até pela manhã. Então, se não dá esse horário, vê o melhor para você, tá ok? Então, o bom é que a gente faça ao acordar, mas se não der, Deus sabe. Então, é você que vai ver o tempo, o horário ali, seja tarde, noite, manhã e também a hora, entende? Então, você não pode se basear a sua vida na vida dos outros e querer fazer apenas do jeito que as pessoas fazem, porque cada um tem uma realidade. O Senhor conhece nossos pensamentos, nossos sentimentos e Ele sabe a nossa intenção. E isso é o importante. Então, não deixe de fazer, porque aquele horário que seria assim o mais adequado pela manhã não vai dar para você, tá bom? Não deixe de fazer, arrume um tempo, um jeito, porque quando a gente... Você lembra da viúva? A viúva, ela deu tudo que ela tinha. Os fariseus deu a sobra. Então, a gente tem que arrumar um tempo para Deus primeiramente, sabe? E se der, a gente faz as outras coisas. E muitas pessoas fazem ao contrário, faz tudo, vai para academia, estuda, trabalha, sai com os amigos. E se der, ela tem um tempo com Deus, entende? Então, não é assim, a gente tem que dar prioridade. Vamos tentar fazer devocional ali como uma prioridade na nossa vida, porque Deus, Ele não precisa que a gente faça devocional, é a gente que precisa. Somos nós que precisamos estar buscando a palavra, nos alimentando dela, orando constantemente. Somos nós que passamos por provações, somos nós que temos problemas, dificuldades nesse mundo e precisamos vencer com fé, esperança nele, entende? Então, se a gente não faz o devocional, ele continua sendo Deus, mas a gente
começa a morrer espiritualmente e esfriar no amor. Como que a gente vai conseguir confiar nele se a gente não está em constante oração, meditação da palavra dele? Como a gente vai receber consolo? É quando a gente vai buscar consolo em lugares errados, como redes sociais, pessoas que não têm a palavra de Deus em seu coração, que não vai saber nos aconselhar, por exemplo. Então, é muito importante que a gente tenha a meditação da palavra para que a gente tenha aquilo que a gente precisa. Então, além de um tempo para meditar na palavra, fazer o seu devocional, você vai precisar de uma Bíblia. Isso, não precisa ter um livro, não precisa ter outras coisas. O principal é a palavra de Deus. Tendo ela, já é o suficiente, tá? E você vai precisar da Bíblia e também você vai precisar de um lugar tranquilo. Um lugar que não esteja com muito barulho, que você consiga concentrar, porque o momento que a gente está lendo a palavra de Deus é muito importante, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer, sabe? Não é simplesmente uma poesia que você lê de qualquer jeito. Não, se a gente lê um livro simples, uma ficção, algum livro sobre hábitos, a gente sabe que a gente precisa de uma concentração para entender bem. E imagina a palavra de Deus. Então, tenha um lugar tranquilo, seja no seu quarto, na sala, arrume um lugar na sua casa que você se sinta bem, tá bom? E arrume um tempo e a palavra de Deus, a Bíblia. São as 3 coisas mais importantes para você estar começando. E a palavra do Senhor diz assim, para a gente meditar. Não se afaste deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, essa é a chave aí para a gente ser um cristão bem-sucedido. Um cristão que só cresce espiritualmente. Um cristão que, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, ele consegue confiar. Ele consegue colocar as suas ansiedades aos pés do Senhor. Consegue ter esperança nele. Porque é através da palavra de Deus que a gente consegue ter isso em nosso coração. E se a gente não consegue fazer o devocional diário, ter um tempo com Deus diário, o que acontece quando a gente não come, passa um dia sem nos alimentar, seja comer ou beber água, a gente vai ficando fraco. Então isso é o que acontece espiritualmente também. Então é muito importante a gente meditar na lei do Senhor todos os dias. E além da meditação na palavra de Deus, é necessário que no seu devocional, na sua intimidade com o Senhor, você ore. Isso mesmo. É muito importante que você ore, primeiramente para pedir ao Senhor, para abrir a sua mente, o seu coração, para que você entenda a palavra do Senhor, para que você aceite a palavra do Senhor, mesmo sem você entender algumas coisas que acontecem na sua vida, para que você aceite e confie nele, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E lembrando que quando a gente está lendo a palavra, a gente não tem que ler como um livro qualquer, a gente tem que refletir, tem que vir a leitura e a reflexão, né? Que é essa meditação, que a gente vai ali buscar entender aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. E também eu falei que é muito importante, que é o suficiente ter a Bíblia para a gente estar meditando na palavra de Deus, estar refletindo e estar fazendo o nosso devocional. Porém, se você quiser acrescentar, você pode também, tá bom? Principalmente se você já está aí acostumado a ler a Bíblia diariamente, você pode estar sim tendo algum livro cristão para estar te acompanhando. Você tem alguns livros de devocionais, você pode estar escolhendo também um que você acha que é melhor. E você pode também estar usando aplicativos, como a Bíblia. Tem aplicativos na Play Store da Bíblia que você pode estar
fazendo planos de ler a Bíblia inteira em tal tempo, o Novo Testamento, o Velho. Por exemplo, eu fiz de ler o Novo Testamento, porque eu gosto muito de ler o Novo Testamento. Então eu comecei recentemente, já estou no finalzinho de Mateus. E assim vai, eu tenho esse acompanhamento pelo aplicativo de ler o Novo Testamento em 3 meses. E também eu tenho o meu próprio. Eu estou lendo o livro de Romanos, que eu gosto muito desse livro, e estou pretendendo terminar e talvez depois eu comece de novo, porque eu quero aprender muito com esse livro. Então é uma meditação muito profunda. E quanto mais você lê, mais você vai vendo coisas novas e é muito bom, muito edificante. Então, você pode também estar buscando aí algum aplicativo, tá? Então, eu indico o The Bible, que nesse caso é em inglês, né? Mas a Bíblia, né? Em português. Pesquisa lá na Play Store e baixa alguns e vai testando. E o outro aplicativo é o Glorify. Já usei muito o Glorify. É um plano de estudo, tem oração, tem meditação, tem leitura da palavra. É muito bom também, tá bom? Então, se você quiser alguma coisa para acrescentar, mas você pode estar usando esses aplicativos também. Gente, fazer devocional é muito importante, porque a gente passa por muita coisa, né, nesse mundo, né, nessa vida, muitos obstáculos, muitas coisas mesmo. Então, a gente precisa que a nossa fé seja edificada a cada dia. A gente precisa ser alimentados. A gente precisa estar crescendo em amor, em gratidão, em esperança no Senhor. Tem várias coisas que tentam nos tirar o foco de Cristo. Tem várias coisas. Infelizmente, muitas pessoas jovens estão cada vez mais confiando e depositando o seu tempo, a sua esperança, a sua ansiedade em redes sociais, em jogos, porque não tem mais essa ânsia de orar, de meditar na palavra de Deus, sabe? Virou algo monótono, virou algo sem sentido para eles, sabe? É como se fosse algo muito vazio. Então, a explicação disso é porque quanto mais a gente deixa de meditar, menos vontade a gente tem de fazer isso, sabe? Então, a gente vai morrendo espiritualmente e vai ficando difícil da gente ter essa vontade. Por quê? Porque a gente se afastou. Mas o Senhor, Ele é um Deus misericordioso para pegar a gente pela mão, nos levantar e nos ajudar. Então, que a gente peça a cada dia a Ele vontade, disciplina, porque mesmo que a gente não tenha vontade, a gente deve ter disciplina. Mesmo sem a gente querer, a gente deve fazer, porque é assim que a Bíblia nos ensina, a obediência, entende? Ir contra a nossa vontade, ir contra a vontade da carne, porque a carne, os desejos da carne só quer nos levar para trás, mas o Espírito quer nos aproximar de Deus. Então, que a gente aprenda isso mais e mais. Então, orar, fazer o devocional vai nos ajudar a ser pessoas mais alegres, pessoas mais confiantes, gratas. E a Bíblia fala sobre a ansiedade. Muitas pessoas hoje em dia sofrem com muita ansiedade. Muitas pessoas não conseguem mais orar ao Senhor, não conseguem chorar mais aos pés dele. E ele nos convida a fazer isso. Olha o que a palavra do Senhor diz em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, a Bíblia fala aqui para a gente orar, para que a gente peça a Deus que Ele vai guardar o nosso coração, Ele vai guardar aquilo que a gente está sentindo. E se a gente, por exemplo, leva aquilo que a gente está sentindo para as redes sociais, a gente vai ser decepcionados. Mas no Senhor, a gente nunca é decepcionado. Mesmo que a gente ache que esteja demorando 1 hora, a gente vai ver a nossa
sementinha que foi plantada ser colhida e ser colhida com alegria. A palavra do Senhor promete, Ele promete que a nossa mente, o nosso coração está guardado nele. A nossa mente, nossos pensamentos não podem ser pensamentos perturbados. Não podem. Pensamentos pecaminosos. Não, porque o Senhor, Ele nos limpa, Ele nos guarda de todo mal. O salmista Davi diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Salmos 42, versículo 11. Então, muitas das vezes a gente fica triste e ao invés da gente buscar o Senhor, se dedicar a crescer espiritualmente, a gente vai buscar coisas que não vai nos alimentar espiritualmente, pelo contrário, só vai nos afastar dele. Então, que o devocional nos ajude a ter um encontro com o Senhor a cada dia, para que a gente venha a entender a vontade dele na nossa vida, para que a gente venha aceitar que tudo coopera para nosso bem, para que a gente murmure menos, ou melhor, não murmure, para que a gente venha estar nos afastando de tudo aquilo que o Senhor odeia e se aproximando, se aproximando mais e mais dessa forma dele, das coisas que ele ama. E lembrando que vai vir mais vídeos sobre devocional, vídeos mostrando na prática, tá? Vou trazer vídeos fazendo devocional, mostrando minhas bíblias, mostrando mais coisas relacionadas a isso, tá bom? Esse vídeo foi mais explicando para vocês como começar, como manter e também o porquê, né? E eu espero que vocês estejam fazendo, tendo uma intimidade de você estar com Deus. E é isso, que Deus abençoe vocês. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem para você que talvez esteja passando por um momento complicado, problemas, esteja passando por algumas dificuldades e muitas das vezes não sabe o que fazer, né? Lembra do que eu falei, tenha sua intimidade com o Senhor, mesmo sem você ter força. Tenha a disciplina que Deus ele vai te honrar. E quando a gente não tem aquela vontade, o que deve permanecer é a nossa disciplina. Porque é assim que Deus ele vê que a gente realmente o ama, que a gente coloca ele acima de tudo. Porque a gente coloca a gente lá atrás, coloca o nosso corpo, a nossa vontade, o nosso desejo em último plano e coloca a obediência a Ele em primeiro lugar. Então, quero deixar aqui essa passagem para confortar o seu coração. Diz assim, Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente entende isso, que seguir Jesus, seguir seus passos, aceitá-lo diariamente como Senhor e Salvador da nossa vida é algo leve, não é um fardo. E a gente vê aqui a palavra do Senhor dizendo, Ele é manso e Ele é humilde de coração. Como que a gente vai aprender a ser assim também? Quando a gente se aproxima mais dEle, a gente vê que quando o filho faz muito o que o pai faz e manda, ele fica parecido com Ele. Então, que a gente seja assim também, mais parecido com o Senhor e menos com este mundo caído. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.